quais são os pressupostos do modelo convolucional da Terra, né? O primeiro de todos é que a Terra, eu vou desenhar aqui uma Terra aqui, ela é composta de camadas horizontais, planas e com velocidade constante. Cada camada tem sua própria velocidade. A incidência da onda é normal, ou seja, se ela não vem inclinada, ou seja, não tem conversão para onda S. E essa é a primeira, assim, a gente já sabe que isso aqui está errado, né? Porque camadas horizontais e planas não existem sempre, né? Às vezes acontece, mas nem sempre a geologia nos favorece, né? Ondas P e a onda que parte da fonte só é compressional. A gente sabe que nem sempre é compressional, dependendo de como você explode. Até mesmo em dinamite dá para formar polarização de onda S, SV, SH. Então, mas a gente assume, esquece da onda S, dos tipos de onda S, e diz que é só P, e a gente diz que é só coincidência normal. A gente sabe também que é mentira, né? Porque se a gente pega, se a fonte está aqui, o receptor está aqui, a gente já sabe que não pode ser incidência normal, porque a onda tem que vir daqui para cá, né? Então já não é normal, mas a gente assume, né? A gente se engana e no final dá certo. Por ser incidência normal, não tem conversão de onda P para S, e os erros principais aqui envolvidos nesse pressuposto é que a geologia nem sempre é simples, né? E ele simula, no caso, uma seção zero offset, né? O que não acontece no caso. O que é uma seção zero offset? Na vida real, a gente tem uma fonte aqui e um receptor, né? Aí a gente explode, capta aqui. Aí o que é uma seção zero offset? A gente vai simular como se a fonte e o receptor estivessem no mesmo ponto e a energia batesse lá e voltasse, né? O que é mentira, porque se a gente colocasse a dinamite junto com o geofone, ia explodir, né? Geofone. Então, isso é mentira, mas a gente consegue fazer isso matematicamente, e essa aqui é uma das grandes mentiras que dão certo na física, mas enfim. Tá. Porque outra coisa importante é que nesse processo aqui a gente assume que a reflexão, né? Que lembra que o que é a reflexão? O que é aquela função refletividade lá que tem naquele modelo convolucional? Ela é o contraste da impedância dividido pela soma das impedâncias, né? Só que a gente assume como a densidade das rochas elas geralmente são próximas, 2,5, 3, 3,5, a gente assume que toda reflexão é causada por apenas variação de velocidade. Então a gente assume que, sei lá, ρ é constante, então ρ que tem aqui é igual ao ρ que tem aqui, que é igual ao ρ que tem aqui, que é igual ao ρ que tem aqui, a gente corta, vai ficar só V2 menos V1, V2 mais V1. É uma das consequências da gente dizer isso, né? Desse primeiro pressuposto, né? Tá. Outra coisa, o segundo pressuposto é que a onda ela é estacionária, né? Como assim estacionária? Vamos colocar aqui. Imagina que o pulso é esse. O pulso ele vai para a Terra, como eu falei para vocês. Ele é convoluído com a Terra e ele sai, né? Só que é o seguinte, esse pulso aqui ele muda de forma, porque na vida real tem espalhamento geométrico, né? Que é a onda que estava concentrada logo no comecinho aqui e acaba se espalhando, né? Acaba se espalhando por uma superfície maior, por exemplo, aqui um hemisfério. Toda a energia que estava concentrada aqui agora está concentrada numa área bem maior, então há espalhamento geométrico. E nesse caso aqui, lembrando que não só ocorre mudança no espectro de amplitude, aqui a amplitude ela acaba decaindo com a distância, né? Pode ser distância ao quadrado também, dependendo do local. E além de dizer que é estacionário, o que é mentira, porque a gente sabe que ocorre espalhamento geométrico, mas também ocorre atenuação intrínseca. O que é atenuação intrínseca? Ocorre que o pulso, que é formado por várias frequências, as frequências altas elas acabam se perdendo aqui no meio das camadas, e isso muda o espectro de frequência, né? O antes tinha bastante altas frequências, as altas frequências ficaram pelo caminho, porque a gente sabe pelo aquele skin depth lá que as altas frequências acabam sendo atenuadas mais rápido e vai ficando só as baixas frequências, né? Então, ou seja, o pulso muda de forma, né? Então já sabe que esse pressuposto é mentira, porque ocorre espalhamento geométrico e não existe atenuação intrínseca. O terceiro pressuposto é um dos mais mentirosos, mas também dá certo, é que não tem ruído, né? Isso aqui é ruído, não tem ruído. O que é mentira, tem ruído.
a gente diz que não tem. Enfim. O quarto pressuposto é dizer que a gente conhece a wavelet. Lembra aquele pulso lá que a gente, naquele modelo convolucional, a gente conhece ele. Nem sempre a gente conhece ele. Na verdade, quase nunca a gente conhece ele, porque quando a gente explode uma dinamite, a gente não tem noção qual é o pulso que sai de lá. Entendeu? Talvez quando seja no Vibro Size, lá naquele caminhão, a gente consegue ter uma ideia de como é a forma, porque acaba se repetindo várias vezes. Dá para fazer uma média lá e dá para ver mais ou menos como é a forma da wavelet, mas numa dinamite, por exemplo, ninguém sabe qual é a fonte que sai de lá, qual é a forma da wavelet. Mas a gente diz que a gente conhece e ainda tem mais, a gente ainda diz que é de fase mínima. Esse é o sétimo pressuposto. Tá? Eu coloquei o 4 e o 7º junto aqui porque fala a mesma porcaria, então eu coloquei junto aqui. Então, o quinto pressuposto é uma consequência disso é que lembra que eu falei. Eu já falei para vocês que aquela resposta lá impulsiva que estava aqui, né, que é um R vezes a múltipla. Já digo que já aqui quase não tem múltipla. E lembra que tinha um noise aqui, que era o ruído, eu já descartei ele. Então agora a equação já ficou assim, mais simples. E ainda tem mais, eu conheço esse cara aqui. Eu acabei de falar que eu conheço. Pô, eu conheço o sismograma e conheço a wavelet. Dá para me achar quem é a resposta impulsiva, né? Dá para me achar quem é a reflexão, os eventos causados por reflexão, e dá para me achar os eventos ocasionados por causa de múltipla também. Então se eu conheço esse, dá para me achar esse cara aqui. A gente vai ver por que a gente e como a gente consegue ele. A gente diz que esse sinal aqui é um processo aleatório, que é um quinto pressuposto. A gente diz que o sinal da resposta possível é aleatório. Tá, para que serve isso? Serve que se eu pegar esse cara aqui, fazer autocorrelação, autocorrelação dele. Não, na verdade eu vou fazer a autocorrelação dele no tempo, tá? Ficou A autocorrelação x de t. Autocorrelação desse cara aqui também, de ômega de t no tempo. A autocorrelação do E em tempo. Se esse cara aqui é um processo aleatório, a única posição que a autocorrelação vai dar um pulso assim, vai dar uma resposta boa, é no lag igual a zero. Porque, por exemplo, se esse pulso aqui foi extremamente aleatório, esse pulso aqui é extremamente aleatório, e eu for, por exemplo, correlacionar com ele mesmo, aqui, deixa eu ver se eu, não sei se eu consigo reproduzir ele aqui, tá? Tá, é o mesmo, vamos dizer que é o mesmo. Se eu fizer a correlação dele, ver o quanto ele se parece com ele mesmo, tu vai ver que essa parte aqui não se correlaciona tão bem com essa parte aqui, não são muito próximo. Então a única posição que elas vão dar bem próxima, a correlação delas vai ficar bem alta, é no lag igual a zero, quando elas estão encaixadas assim, que é naquela continha da autocorrelação, quando eu coloquei assim 4, 0, menos 1, 4, 0, menos 1. Se fizer a autocorrelação aqui, vai dar máximo, né? 4 vezes 4 vai dar 16. 0 vezes 0, 0, menos 1 vezes menos 1 vai dar, vai dar 1, com menos 1 vezes menos 1 vai dar menos 1, com os 16 que já estava aqui vai ficar 17. Então o pulso aqui, bem no meio, no lag igual a zero, vai dar máximo. Então quando a gente diz que a refletividade é um processo aleatório, ele vai dar um pulso máximo, um pico máximo, só no lag igual a zero. Ou seja, vai ser uma função delta aqui. Uma função delta. No lag igual a zero. A autocorrelação dessa resposta possível no tempo vai dar um delta. Aí não sei se vocês lembram que a transformada de Fourier dele, de um delta, no espectro, se eu fizer a transformada dele e levar para a frequência, isso aqui vai dar um negócio mais ou menos assim. Vai dar contém todas as frequências, né? Se é finito no tempo, vai ficar infinito na frequência. Não sei se vocês lembram disso. Por que isso aqui é importante? Porque se eu disser que isso é aleatório, a autocorrelação dele no tempo vai dar um pulso, vai dar um delta. E se eu pegar isso e fazer a transformada de Fourier, vai dar só uma constante, vai dar só um valor aqui que eu vou chamar de ômega ao quadrado. De sigma ao quadrado, perdão. Ou seja, se eu pegar e dizer que esse cara é aleatório, eu fizer a autocorrelação dele, vai dar um delta. Se eu fizer a transformada de Fourier desses caras aqui, eu vou para o domínio da frequência. Esse cara no domínio da frequência, esse cara no domínio da frequência, esse cara no domínio da frequência. Uma convolução
vira uma multiplicação, só que a autocorrelação desse cara no domínio da frequência é só uma constante, que é esse cara aqui, sigma ao quadrado. Ou seja, o espectro do sinal, a autocorrelação do sinal, é proporcional à autocorrelação da wavelet. Então dá para me achar uma wavelet com o sismograma. Por quê? Porque a autocorrelação deles é igual. Lembra que eu falei isso? É proporcional, na verdade. Então, pô, se esse aqui, por exemplo, for de fase mínima, for de fase máxima, eu transformo por de fase mínima. Eu consigo achar um de fase mínima. Aí eu substituo a wavelet lá naquela equação e agora sim eu conheço a wavelet. Dá para me achar a refletividade. Mais ou menos o processo recursivo, mas qual é a consequência disso aqui ser um processo aleatório? É porque a autocorrelação dele no tempo vai dar um spike, no domínio da frequência vai ficar só uma constante, o sigma ao quadrado, ou seja, a autocorrelação do sinal, do sismograma, é proporcional à autocorrelação da wavelet, que é o que eu estava buscando. Pô, então, e com esse espectro aqui, pode ser de fase mista, nula, zero, qualquer coisa, eu posso achar um de fase mínima, que é o que eu vou usar no processo de deconvolução. Tá. Qual é a consequência disso? Né? Os espectros são proporcionais, então eu posso encontrar um pulso de fase mínima que tem o mesmo espectro de potência, autocorrelação, e isso aí vai me dar a ideia de deconvolução. Né? O que é a deconvolução? Não existe uma operação que nem a gente está acostumado na convolução. Né? Convoluir é essa operaçãozinha aqui. Né? Por exemplo, eu pego... Esse aqui é só um exemplo que você já deve ter entendido, que o sismograma é uma convolução do pulso com a resposta impulsiva da Terra. O que é a deconvolução? A gente explica a deconvolução com convolução. Vamos imaginar um filtro que, convoluído com o nosso sismograma, me dê a refletividade. De novo, qual é a ideia de deconvolução? É usar a convolução para tirar uma informação. Então eu vou pegar um filtro e vou imaginar um filtro que eu vou convoluir com o sismograma e vai me dar só a refletividade. Tá? Foi essa equação que eu montei aqui. Para que serve isso? Se eu pegar essa equação que a gente já sabe e no lugar do E colocar o F vezes o X, né? Que é a nova ideia que a gente está tentando implementar, vai ficar assim, ômega, que já estava aqui, no lugar do E, fx. Poxa, x de um lado, x do outro. Isso daqui, ó, posso cortar, claro, isso é convolução, a gente pode colocar uma função delta aqui desse lado, e vai ficar assim agora, que uma função delta, na verdade, que a convolução do filtro, que é o que eu estava buscando, um filtro inverso, que é um filtro de deconvolução, convoluído com o wavelet, tem que dar um delta, ou seja, o filtro, que é o F, é igual a delta convoluído com o inverso da wavelet. Tá. Para que serve isso aqui? Dá para me achar o filtro que eu estava buscando. Lembra? Que filtro que eu estou falando aqui? Esse filtro aqui. Um filtro que, convoluído com o sismograma, vai me dar a refletividade, que é o que eu estou buscando, né? Que é o que eu quero. Aí, poxa, então esse cara aqui, f de t, é igual a, basicamente eu pegar o inverso da wavelet e jogar aqui. Ó, se eu pegar o inverso da wavelet e jogar aqui, é a mesma coisa do que eu pegar essa função aqui, esse E, e passar dividindo para lá. Vai ficar x sobre E é igual a ômega. Na verdade, eu então posso pegar esse cara aqui, ó. Esse cara passar para lá vai ficar x sobre ômega vai dar igual a E. Que é a mesma coisa do que eu pegar E é igual a 1 sobre ômega convoluído com x. É a mesma ideia, só que falada de várias maneiras, tá? Se não ficou muito claro, a gente pode explicar isso daí ao vivo, que é melhor também. Mas é basicamente essa que é a ideia da convolução. Para que serve isso? Para que serve a correlação, a autocorrelação e convolução? É porque existem outras formas também de encontrar esse F aqui. Não é só pegar e achar o inverso da wavelet. Que eu nem sei também, não sei nem se vocês lembram, mas eu nem sabia que era wavelet. Eu achei pela quinta, né? Pelo quinto pressuposto. Tem uma outra forma também de calcular esse F, que é pegar o sinal,
quer pegar o pulso, ó, vou até colocar aqui de novo aqui. Isso daqui, ó, esse X aqui, eu quis dizer que é o wavelet, tá? Por exemplo, aqui, ó. Esse S vezes S é igual ao pulso, vezes ao F é igual a esse winner filter, que a gente já vai ver o que é. Correlação cruzada aqui, ó. Autocorrelação, né? Correlação cruzada entre mesmo sinal, a mesma coisa que autocorrelação. Vezes F é igual ao winner filter, que a gente vai ver o que é, correlacionado com o sinal. Por que eu fiz isso? Porque lembra que no fundo eu quero pegar o wavelet e fazer autocorrelação com ela mesma, porque isso daqui é proporcional ao espectro de amplitude do sismograma. Isso daqui é proporcional a isso. Então dá para me achar o wavelet a partir só do sismograma. Só por isso que eu troquei a letra aqui. Que no fundo é o que vocês vão fazer quando ele mandar vocês fazerem por mínimos quadrados, né? Quando ele falar assim, resolva, encontre os coeficientes do filtro a partir do método de mínimos quadrados. O que é isso? É você pegar o pulso, fazer a autocorrelação. Faz a autocorrelação aqui, vai dar isso. A partir do lá igual a zero, tá? A partir do lá igual a zero, faz a autocorrelação, coloca aqui. Aí dá para preencher essa matriz, pega ela e joga lá na horizontal também. O 14 vai ficar na diagonal aqui. E esse cara vai seguir nesse rumo, e esse cara vai seguir nesse rumo. Aí vai ficar essa matriz aqui que tem um nome, que é matriz de Toeplitz. Assim, Toeplitz. Acho que é assim que escreve, não lembro. Essa matriz aqui é especial porque dá para me resolver ela, dá para me resolver esse sistema de equações por uma recursão, que o pessoal chama de recursão de Leveson, tá? É um método para resolver esse tipo de matriz, para resolver esse tipo de sistema, tá? E aqui, o que eu fiz aqui agora? Eu peguei o wavelet, que é esse cara aqui, e fiz a correlação cruzada com o winner filter. O que é esse winner filter? Qualquer coisa que eu quero colocar aqui para fazer a correlação cruzada, e dependendo do que eu colocar aqui, o meu filtro vai me dar, dependendo do que eu colocar aqui, o meu filtro vai filtrar do sismograma o que eu quero. Por exemplo, como assim? Ó, de novo aqui. Aqui pode ser W, tá? W, que é o pulso autocorrelacionado com ele mesmo. Coloquei S de sismograma, mas eu já coloquei aqui porque é proporcional. E o que é esse shaping filters, que o pessoal chama também de filtros ótimos, que é basicamente assim. Dependendo do que eu colocar aqui, por exemplo, se eu colocar uma função delta aqui, se eu colocar só um spike, eu vou pegar a wavelet e eu vou comprimir ela de novo. Se eu colocar um delta aqui, por exemplo, isso é só um exemplo. Se eu colocar um delta aqui, o que meu filtro vai fazer? O meu filtro vai pegar o meu pulso, que estava assim, e comprimir ele. Lembra que eu falei para que serve isso aqui? Serve para melhorar a resolução na vertical. Então, se por exemplo eu colocar, dependendo do que eu colocar aqui, se eu colocar, sei lá, um pulso com lag, sei lá, que é tipo com espaçamento que eu conheça, né? Dá para me achar um filtro que, quando eu convoluir isso daqui, dá para me tirar múltipla, que é já a deconvolução preditiva. Então, isso aqui só são exemplos do que esse formato, essa forma aqui, que a gente chama de equações normais, não está na forma de equações normais, mas nessa forma aqui, dependendo do que eu colocar nesse winner filter, por isso que ele chama de shaping filter, né, que é filtros ótimos, dependendo do que eu pôr para autocorrelação com o pulso, com o sismograma, esse filtro vai fazer algo especial, entendeu? Mais ou menos isso. Eu vou fazer alguns exemplos, vai ficar mais claro, mas basicamente é para isso que serve esses pressupostos aí, né? Agora de novo aqui, voltando
pro esquema. O que ficou aqui, o que vocês precisam entender desses primeiros vídeos, né, que a gente está tentando fazer. É a organização geral, né, que é a aquisição e isso aqui eu vou pressupor que você já sabe, né, que é a organização padrão, tiro fixo, pode ser, por exemplo, marinho, que o navio está na frente e os receptores estão atrás, pode ser VSP, né, que as fontes estão na superfície e receptores estão num poço, pode ser terrestre mesmo, né, terrestre a gente já sabe mais ou menos como é, mas tem vários tipos de terrestre. Às vezes o cara coloca uma dinamite no meio, coloca receptores ao redor. Então esse tipo de organização aqui é a forma de adquirir o dado. Isso aí pouco importa agora, porque o que importa mesmo é você entender que depois que eu tenho o dado, eu posso organizar ele da maneira que eu quiser. Eu posso organizar ele em common shot, que eu falei no comecinho. Eu posso organizar ele como receiver, que é common shot todos os receptores que pegaram um único ponto, né? Única explosão, que captaram uma mesma fonte. Agora, o common receiver é todas as fontes que foram captadas no receptor. Common midpoint, esqueci. Eu acho que é assim que escreve. Common midpoint gather. Aqui é common depth point. Tá? Lembrar que CMP pode ser igual a CDP se for camada horizontal e plana, mas se for inclinado, esses caras são diferentes aqui. Esse cara aqui é bom para ver às vezes refração, onda direta. Esse cara aqui é bom para ver reflexão mesmo. E a gente vai ver que tem uma relação direta entre CMP e empilhamento, né? Que é uma parte essa parte aqui do processamento. Depois que você deconvolve, né? Depois que você pega a wavelet e faz o que quiser com ela, você pode pegar a wavelet que estava, por exemplo, a wavelet estava assim, estava com baixa resolução, aí agora você pega, comprime ela. Isso é um tipo de deconvolução, é spike deconvolution, né? Que é deconvolução, acho que impulsiva em português. Você pega a wavelet, comprime, porque isso aqui vai aumentar a resolução, né? Eu vou conseguir distinguir melhor os refletores com isso. Você pode também usar aquela ideia de winner filter lá para, dependendo do que você colocar naquele lugar daquele WF lá, que é o winner filter, você pode criar um filtro que quando eu convoluir com um sismograma, vai tirar as múltiplas. Isso daí é deconvolução preditiva, entendeu? Empilhamento, isso aqui é a parte da deconvolução. A parte de empilhamento, a gente vai ver melhor o que isso tem a ver com a deconvolução e, por exemplo, o que ela tem a ver com migração e o que isso aqui tem a ver também. Basicamente, para agora,